Luciana Fonseca acordou naquela manhã sentindo uma inquietação no peito que não conseguia explicar. A sensação era estranha, como se o ar estivesse mais denso e cada respiração exigisse um esforço extra. Alguma coisa estava diferente, embora não soubesse exatamente o que era. Como juíza respeitada e conhecida por sua firmeza, estava acostumada a começar seus dias com o foco e a determinação de sempre, mas aquele dia parecia carregar um peso maior. Era como se o próprio destino estivesse esperando por ela, à espreita, para colocar algo inesperado em seu caminho. Levantou-se lentamente da cama, o corpo um pouco rígido após uma noite de sono inquieto. Ao virar-se, seus olhos se prenderam no retrato que mantinha ao lado da cama, o rosto de Sofia, sua filha, olhando de volta com aquele sorriso inocente e puro que sempre trazia um calor ao seu coração. A menina estava radiante na foto, uma lembrança de tempos mais simples, quando o maior problema de Luciana era decidir o que cozinhar para o jantar. A vida, no entanto, havia se tornado mais complicada desde então e a responsabilidade de equilibrar a carreira com a maternidade era algo que a consumia dia após dia. Na cozinha, o aroma familiar do café fresco invadia o ambiente, mas não trazia o mesmo conforto de outras manhãs. Luciana, em gestos quase automáticos, preparava o desjejum enquanto sua mente já vagava para o julgamento que teria no tribunal. Esse caso não era como os outros. Sabia que ele poderia definir não apenas o rumo da carreira que construiu com tanto esforço, mas também como seria vista pela sociedade. Isso a pressionava profundamente. Havia muita coisa em jogo e ela sabia que precisava estar no auge de sua forma, física e mental, para lidar com as complexidades que o aguardavam. Enquanto isso, a pequena Sofia entrou na cozinha com seu jeito leve e despreocupado, como qualquer criança que ainda não carrega o peso das responsabilidades adultas. Seus olhos brilhavam de excitação, e antes mesmo de se sentar, ela exclamou, quase sem fôlego, "Mamãe! Mami! Aprendi a andar de bicicleta sem rodinhas ontem." A alegria na voz da menina foi suficiente para arrancar Luciana de seus pensamentos. Ela sorriu, um sorriso genuíno e cheio de amor, e se abaixou para abraçar a filha. "Que maravilha, meu amor! Quero que você me conte tudo." Apesar da preocupação que dominava sua mente, Luciana sabia que aqueles momentos com Sofia eram preciosos. Momentos que ela não poderia recuperar caso deixasse passar. Enquanto Sofia narrava sua aventura com a bicicleta, descrevendo cada pedalar como se fosse a coisa mais incrível do mundo, Luciana tentava prestar atenção. Mas sua mente, sempre ágil, oscilava entre as palavras da filha e a preocupação com o relógio. O tempo parecia correr contra ela, como se os minutos evaporassem no ar. Cada vez que olhava de relance para o relógio na parede, sentia o peso da responsabilidade que a aguardava no tribunal. Sofia, no entanto, não notava a ansiedade que tomava conta de sua mãe, feliz por compartilhar aquele momento especial. Antes de continuarmos a história de Luciana, quero aproveitar para convidar você a se inscrever em nosso canal. Nós trazemos conteúdos que não apenas entretêm, mas também inspiram e não queremos que você perca as próximas histórias que com certeza irão te emocionar. Aproveite esse momento para se inscrever e acompanhar nossos vídeos, pois temos muito mais para compartilhar com você. Voltando ao relato empolgado de Sofia, Luciana não pôde deixar de refletir sobre o que a filha havia dito sobre equilíbrio. Como era irônico que a menina, com toda sua inocência, falasse de equilíbrio com tanta leveza, enquanto a mãe lutava constantemente para equilibrar a balança entre trabalho e vida pessoal. Quantas vezes Luciana não havia se pegado pensando nos momentos que perderá com a filha por causa de sua carreira? O pensamento de todas as coisas que ela poderia ter feito diferente sempre vinha acompanhado de uma pontada de culpa. Uma culpa que se misturava à ansiedade pelo dia que estava apenas começando. Luciana olhou novamente para o relógio e percebeu que o tempo estava correndo muito mais rápido do que o normal. Ela tentou manter a calma e disfarçar a pressa, mas seu corpo já respondia à urgência de maneira quase automática, movendo-se de forma mais rápida e precisa. Sofia continuava a falar animada sobre sua conquista com a bicicleta, e Luciana fazia um esforço enorme para não deixar transparecer que já estava mentalmente no tribunal, revendo os detalhes do caso que a esperava. Com um último gole de café, Luciana se levantou da mesa com um ar de pressa que não conseguiu disfarçar completamente. "Querida, a mamãe precisa ir trabalhar agora.
disse, tentando manter o tom calmo, embora sua mente já estivesse acelerada. Sofia, ainda cheia de energia, olhou para ela com os olhos brilhando. Mas podemos continuar essa conversa maravilhosa quando eu voltar, está bem? E quem sabe mais tarde a gente possa dar uma volta de bicicleta juntas, Luciana sugeriu, esperando que a promessa compensasse a pressa com que estava saindo. Os olhos de Sofia brilharam ainda mais. Sim, sim. Vai ser incrível, exclamou, cheia de alegria e expectativa. Luciana sorriu, sentindo o coração aquecer momentaneamente, mas o peso das responsabilidades logo voltou. Enquanto subia as escadas para se trocar, seu corpo parecia correr contra o tempo. Ao abrir o armário, a sensação de que algo estava dando errado a atingiu com força. Suas roupas usuais para o tribunal, sempre tão bem organizadas, não estavam à vista. Ela havia esquecido completamente de buscá-las na lavanderia. Seu coração acelerou, e o desespero começou a se infiltrar. Tentando não deixar o pânico tomar conta, ela pegou a primeira coisa que viu, uma calça jeans e uma camisa simples. Não era o que ela costumava usar para o tribunal, mas não havia escolha. Conforme se vestia, sua mente vagava para o julgamento que a aguardava. Era um caso delicado, que envolvia o uso excessivo de força por parte de autoridades, algo que sempre atraía a atenção da mídia e gerava discussões intensas. Luciana sabia que sua decisão seria analisada, criticada e discutida por todos os lados, e isso a pressionava ainda mais. Não era apenas a justiça em jogo, mas também sua reputação. Descendo as escadas às pressas, Luciana foi surpreendida por Sofia, que correu para abraçá-la. Por um breve momento, o tempo pareceu parar. O pequeno corpo da filha aninhado ao seu fez Luciana querer esquecer tudo e ficar ali, protegida pelo amor incondicional de Sofia. Mas o dever chamava. Ela se inclinou e beijou a testa da filha com carinho, prometendo a si mesma que compensaria aquele momento mais tarde. Antes de continuar a história de Luciana, eu queria ouvir de você. Por acaso, alguma vez você já se sentiu dividido entre suas responsabilidades profissionais e pessoais? Deixe um comentário contando sua experiência. Compartilhar nossas histórias pode nos ajudar a encontrar soluções juntos para este desafio cada vez mais frequente de nossas vidas. Pegando as chaves do carro e jogando a bolsa sobre o ombro, Luciana saiu de casa em um turbilhão de emoções. A rua já estava movimentada, o trânsito começava a se formar, o que só aumentava sua ansiedade. Ela entrou no carro, mas sua mente estava dividida entre o caso que a aguardava e a culpa por ter saído de casa tão apressada, sem poder dar mais atenção a Sofia. No caminho para o tribunal, Luciana tentava organizar seus pensamentos. O caso que estava prestes a julgar era mais do que apenas uma disputa legal. Ele envolvia questões éticas e morais, questões que afetam a maneira como a sociedade vê a autoridade. A responsabilidade de tomar uma decisão justa pesava em seus ombros. A pressão era enorme e Luciana sabia que todos os olhos estariam voltados para ela naquele dia. Mas, como sempre, estava determinada a fazer justiça. Não importava quão complexo fosse o caso, ela se dedicaria com a mesma integridade de sempre. Ao chegar ao tribunal, Luciana percebeu que algo estava diferente. A movimentação incomum de repórteres e câmeras na entrada principal indicava que o caso havia atraído mais atenção do que o esperado. Isso não era incomum, mas naquela manhã, o tumulto pareceu mais intenso. Decidida a evitar a confusão, Luciana optou por entrar pela porta lateral, algo que fazia às vezes quando queria evitar os holofotes. Porém, mal sabia ela que essa decisão simples mudaria o curso de seu dia. Ao se aproximar da entrada lateral, foi abordada por um jovem oficial de segurança. Ele era novo, com um rosto que Luciana não reconhecia. Seu olhar foi de cima a baixo, avaliando-a com uma expressão séria, quase desconfiada. Identificação, por favor, disse ele com firmeza, como se fosse a primeira vez que fazia aquela solicitação. Luciana, acostumada a ser reconhecida pelos funcionários do tribunal, ficou surpresa com o pedido. Nunca precisará apresentar identificação para entrar no prédio onde passava a maior parte de seus dias. Sou a juíza Luciana Fonseca, respondeu calmamente, enquanto puxava o crachá pendurado em seu pescoço. Porém, algo na sua aparência, talvez as roupas informais que usava naquele dia, parecia ter despertado desconfiança no jovem oficial. Ele olhou para o crachá com um olhar cético, antes de voltar os olhos para Luciana com desconfiança. A senhora parece suspeita,
disse ele, as palavras pesando no ar como um golpe inesperado. Vou precisar verificar sua identidade de maneira mais detalhada. Estamos chegando a um momento crucial da história, mas antes gostaria de pedir algo. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos e assim possamos continuar trazendo histórias inspiradoras como a de Luciana. É gratuito e nos ajuda muito. Obrigado! Agora vamos continuar com a história. As palavras do oficial a atingiram como um tapa. Suspira? Ela, uma juíza respeitada, estava sendo tratada como uma intrusa em seu próprio local de trabalho. Por um momento, Luciana ficou sem palavras. A injustiça da situação a fez reviver todas as histórias de preconceito que ouvirá ao longo dos anos em seu tribunal. Nunca, no entanto, havia imaginado que estaria do outro lado dessa experiência. A palavra suspeita ecoava em sua mente, como uma sirene incessante. Recuperando a compostura, ela tentou explicar calmamente. Olá, oficial. Estou atrasada para presidir um julgamento importante. Trata-se de um caso delicado que exige minha presença imediata. Mas o jovem oficial, irredutível, balançou a cabeça. Não importa quem você diz ser. Preciso de uma verificação mais detalhada. Acompanhe-me, por favor. Luciana sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. Como aquilo podia estar acontecendo? Ela, que era a autoridade máxima naquele tribunal, estava sendo tratada como uma pessoa comum, ou pior, como uma suspeita. Respirando fundo, tentou manter a calma. Sabia que muitas pessoas enfrentavam situações semelhantes todos os dias, mas experimentá-la pessoalmente era algo completamente diferente. Enquanto os segundos passavam lentamente, Luciana podia sentir os olhares curiosos das pessoas ao redor. Alguns cochichavam, outros apontavam discretamente em sua direção. O rubor subia pelo seu pescoço, uma mistura de vergonha e indignação. Suas mãos começaram a tremer levemente, e ela as fechou em punhos, tentando conter a emoção crescente. A sensação de impotência era algo que Luciana não estava acostumada a enfrentar, e isso a incomodava profundamente. Senhor. Luciana começou, sua voz controlada mas com um leve tremor de frustração. Entendo que você está fazendo seu trabalho, mas há um erro aqui. Sou a juíza Luciana Fonseca e preciso entrar imediatamente. Há um julgamento importante me aguardando. O jovem oficial hesitou por um momento, seus olhos revelando uma mistura de dúvida e teimosia. Sinto muito, senhora, mas as regras são claras. Sem identificação adequada, não posso permitir sua entrada. Luciana fechou os olhos por um instante, lutando contra a vontade de gritar de frustração. Quando os abriu novamente, viu um grupo de advogados que ela reconheceu, passando pela entrada principal. Eles a viram e acenaram, mas pareciam confusos ao vê-la parada ali com o oficial de segurança. A situação estava ficando cada vez mais constrangedora. Luciana podia sentir sua autoridade sendo minada a cada segundo que passava ali, impedida de entrar em seu próprio local de trabalho. Ela pensou em Sofia, em como sempre ensinava a filha sobre a importância de manter a calma em situações difíceis. Agora, era ela quem precisava seguir esse conselho. Olhe! Luciana disse, tentando uma abordagem diferente. Sei que você está apenas cumprindo seu dever e respeito isso. Mas eu também tenho um dever a cumprir. Há pessoas lá dentro esperando por mim, esperando que eu faça justiça. Cada minuto que passamos aqui é um minuto de atraso para elas. O oficial pareceu considerar suas palavras, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele ainda não estava convencido. Luciana sentiu uma onda de desespero. Como poderia provar quem ela era sem sua identificação habitual? Finalmente, após alguns minutos que pareceram horas, ela notou um movimento pelo canto do olho. Alguém estava se aproximando rapidamente. Enquanto o clima de tensão aumentava, um segundo oficial de segurança apareceu. Ele era mais velho e seu semblante era mais tranquilo, mas ainda mantinha uma postura firme. Assim que viu Luciana, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Esta é a juíza Fonseca, disse ele, dirigindo-se ao jovem oficial com um tom que deixava claro que havia ocorrido um erro. O jovem oficial pareceu confuso por um momento, mas antes que pudesse responder, o oficial mais experiente se voltou para Luciana. Perdoe-nos, senhora. Parece que houve um mal-entendido. Luciana assentiu com a cabeça, agradecida pela intervenção,
mas a palavra suspeita ainda ecoava em sua mente, como uma sombra que ela não conseguia dissipar. Entrando finalmente no tribunal, Luciana tentou se recompor. A sala de audiências estava cheia, com advogados, repórteres e espectadores ansiosos pelo início do julgamento. Ela subiu à bancada, ajustando sua postura, tentando deixar para trás o incidente da entrada. Mas algo dentro dela havia mudado. A palavra suspeita continuava a ecoar em seus pensamentos, provocando reflexões sobre o preconceito e o julgamento baseado na aparência. Quando finalmente se sentou, sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. O murmúrio da sala diminuiu gradualmente até que o silêncio tenso tomou conta do ambiente. Respirando fundo, Luciana tentou acalmar seu coração acelerado, organizando os papéis à sua frente com mãos que ainda tremiam levemente. Ela sabia que precisaria estar completamente focada para o que viria a seguir. "Todos de pé", anunciou o oficial de justiça, com sua voz ecoando pelo tribunal. O som de cadeiras se movendo preencheu o ambiente, e Luciana se ergueu junto com todos os presentes, sentindo as pernas um pouco instáveis, talvez ainda afetadas pela situação que acabará de vivenciar. Ela olhou ao redor, observando a sala lotada de pessoas, todas esperando por suas palavras e por sua condução daquele julgamento tão importante. "Podem se sentar", disse, sua voz firme, porém, algo em sua postura revelava uma tensão interna. Ao se acomodar novamente, Luciana relembrou do jovem oficial que havia barrado na entrada e o olhar que ele lhe lançou antes de ser corrigido por seu colega mais experiente. Aquele breve momento de contato visual ainda a perturbava. Em seus olhos, ela viu uma mistura de arrependimento e algo mais. Talvez vergonha? Ou medo? Era difícil saber com certeza, mas aquele encontro, por mais rápido que tenha sido, deixou marcas que agora afetavam seu julgamento de maneira inesperada. Ela voltou sua atenção para o caso em questão. O caso do dia, destacado em letras claras nos documentos à sua frente, parecia zombar de sua experiência. A ironia não passava despercebida. Um caso de abuso de autoridade e uso excessivo de força policial. Era como se o universo estivesse tentando lhe ensinar uma lição naquele momento. Luciana pigarreou, tentando afastar a situação da entrada de sua mente. Agora, ela precisava focar no julgamento, colocar de lado suas emoções e tomar uma decisão baseada em fatos e leis. "Estamos aqui hoje para o julgamento do Estado contra o oficial Luiz Lopes, acusado de uso excessivo de força durante uma abordagem policial." Ela começou, sua voz ecoando pela sala. Enquanto o promotor se levantava para fazer sua declaração inicial, Luciana sentiu uma onda de emoções conflituosas. Sempre se orgulhara de ser uma juíza imparcial, alguém que julgava cada caso de maneira justa e equilibrada. Mas agora, com a lembrança tão recente de sua própria experiência, ela se perguntava se seria capaz de manter essa neutralidade. As palavras do promotor eram fortes, denunciando o abuso de poder, a violência e a necessidade de responsabilizar aqueles que deveriam proteger a população. Cada frase parecia atingir Luciana como uma flecha, lembrando-a de sua própria vulnerabilidade. Ela lutou para manter a expressão neutra, para não permitir que o turbilhão de pensamentos internos se refletisse em seu rosto. Precisava se concentrar nos fatos do caso, não em suas emoções. Quando o advogado de defesa se levantou para apresentar seus argumentos, Luciana prestou ainda mais atenção. Ele falava sobre as pressões que os oficiais de segurança enfrentam, sobre as decisões que precisam ser tomadas em frações de segundos. Parte de Luciana queria rejeitar aquelas justificativas, descartá-las como meras desculpas. Mas outra parte, mais racional, sabia que precisava ouvir cada lado com a mesma atenção, mesmo que suas emoções estivessem profundamente envolvidas. Conforme a audiência prosseguia, Luciana se sentia cada vez mais dividida. Cada argumento, cada testemunho, fazia ecoar, de forma intensa, sua própria experiência daquela manhã. Ela se perguntava como poderia ser verdadeiramente imparcial quando, há pouco, havia sido vítima de preconceito e julgamento baseado em aparência. A dúvida crescia dentro dela, minando sua confiança usual. O sistema que ela ajudava a sustentar agora parecia falho de uma maneira mais pessoal. O julgamento prosseguia e Luciana manteve sua postura profissional. Ouviu atentamente os argumentos de ambos os lados, fez perguntas pertinentes. Mas em seu íntimo algo havia mudado. Ela agora via o caso sob uma nova perspectiva.
Entendia melhor o medo, a frustração e a injustiça que as vítimas de abuso de autoridade sentiam. De repente, a porta da sala de audiência se abriu com um rangido leve, interrompendo o fluxo do julgamento. Luciana olhou instintivamente, seu coração acelerando por um breve momento. Para sua surpresa, era o jovem oficial de segurança que a havia parado mais cedo. Ele entrou na sala com um ar nervoso, claramente desconfortável com a situação. Luciana podia sentir sua ansiedade, mesmo à distância. Seus olhos rapidamente encontraram os dela e naquele instante, Luciana viu o arrependimento refletido em seu olhar. O promotor chamou o jovem oficial para depor e Luciana observou atentamente enquanto ele subia ao banco das testemunhas. Sua postura, antes tão firme e autoritária, agora parecia hesitante. Ele evitava o olhar de Luciana enquanto respondia às perguntas, sua voz tremendo levemente a cada resposta. As perguntas do promotor eram incisivas, cada vez mais difíceis de responder com clareza, e Luciana notou o suor que se formava na testa do jovem oficial. Ele estava desconfortável e isso era visível a todos na sala. Era como se Deus tivesse orquestrado aquele momento para ensinar uma lição a ambos. Enquanto o depoimento prosseguia, Luciana não pôde deixar de refletir sobre os eventos daquele dia. Como uma simples troca de palavras na entrada do tribunal havia gerado uma série de pensamentos que agora afetavam sua visão de justiça. O que ela vivenciou naquele breve momento de preconceito foi algo que muitas pessoas enfrentam diariamente, mas para ela, a experiência era nova e desconcertante. Observando o jovem oficial, Luciana se perguntou quantas vezes ele havia julgado alguém sem sequer conhecer sua história. O julgamento chegou ao fim e Luciana, apesar de tudo, proferiu sua decisão com a firmeza habitual. No entanto, havia algo diferente em suas palavras. Ela falou sobre a importância de uma justiça equitativa, sobre os perigos do preconceito e do abuso de poder. Sem mencionar diretamente sua experiência pessoal, foi claro para todos que algo mais profundo estava por trás de suas palavras. A audiência a escutou com atenção, absorvendo cada sentença com seriedade. Após o encerramento do julgamento, Luciana se retirou para sua sala privativa. Precisava de um momento para processar tudo o que havia acontecido naquele dia. Sentada em sua cadeira, ela olhou para a foto de Sofia em sua mesa e de repente, tudo parecia mais claro. O sorriso inocente de sua filha trazia uma nova perspectiva sobre a importância de lutar por um mundo mais justo e igualitário. Como poderia criar um futuro melhor para Sofia se o próprio sistema no qual trabalhava ainda perpetuava injustiças? Enquanto refletia, uma batida suave à porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse ela, esperando que fosse sua assistente trazendo novos documentos para revisar. Para sua surpresa, era o jovem oficial de segurança, com o rosto pálido e as mãos levemente trêmulas. Ele hesitou por um momento antes de falar, sua voz quase um sussurro. "Juíza Fonseca, eu sinto muito pelo que aconteceu mais cedo. Eu agi de forma precipitada e julguei a senhora pela aparência. Isso não é o que deveríamos fazer, especialmente em um lugar como este." As palavras saíam com dificuldade, mas eram claramente sinceras. Luciana observou o jovem por um momento, vendo o arrependimento estampado em seus olhos. Ela podia sentir o peso da culpa que ele carregava e por um instante, considerou repreendê-lo. Mas algo dentro dela deteve. "Entender o erro é o primeiro passo", respondeu com uma voz firme, mas compassiva. "O verdadeiro aprendizado vem quando você muda a forma como enxerga e trata as pessoas. Não se trata apenas de mim ou de você. Trata-se de garantir que nosso sistema de justiça seja verdadeiramente justo para todos." O jovem oficial assentiu, absorvendo suas palavras. "Eu entrei nesta profissão querendo fazer a diferença, proteger as pessoas. Mas hoje percebi que fui a pessoa de quem os outros precisavam ser protegidos. Eu prometo que vou ser melhor, vou fazer melhor", disse ele, com uma determinação renovada. Luciana se levantou, estendendo a mão para o oficial e disse, "Esse é o caminho da verdadeira justiça. Não é apenas punir os erros, mas criar oportunidades para crescimento e mudança. Espero que você leve essa lição consigo e a compartilhe com seus colegas." O jovem oficial apertou sua mão com gratidão. "Obrigado, senhora, por me dar essa chance de aprender e crescer. Eu não vou desperdiçá-la." Enquanto ele saía da sala, Luciana sentiu uma onda de esperança. O dia havia sido desafiador,
mas também revelador. Às vezes, a verdadeira mudança começa em pequenos momentos de reflexão e aprendizado. Ela pegou suas coisas, pronta para voltar para casa, onde Sofia esperava com entusiasmo pela prometida volta de bicicleta. No caminho de volta, Luciana refletiu sobre as lições daquele dia. O preconceito que enfrentará, a complexidade do caso que julgara e o arrependimento sincero do jovem oficial. Cada experiência contribuía para a visão maior que ela tinha de justiça e igualdade. Era um processo contínuo, uma jornada em que todos precisavam aprender e crescer. Chegando em casa, Luciana foi recebida pelo abraço caloroso de Sofia, que exclamou com alegria: "Mamãe, você voltou. Vamos andar de bicicleta agora?" O entusiasmo da filha era contagiante e Luciana sentiu o peso do dia se dissipar. "Claro, meu amor. Só vou trocar de roupa." Enquanto pedalavam pelo parque, Luciana observava Sofia, que parecia tão pura e cheia de vida. E foi ali, pedalando ao lado da filha, que Luciana percebeu o verdadeiro significado de justiça. Um mundo onde as pessoas não fossem julgadas por suas aparências, onde cada ser humano fosse tratado com dignidade e respeito. Essa era a luta pela qual ela continuaria lutando, não apenas como juíza, mas como mãe e cidadã. Ao final do passeio, Sofia parou sua bicicleta e apontou para um homem sentado em um banco, com a cabeça baixa. "Mamãe, ele parece triste." Luciana reconheceu o jovem oficial de segurança. Por um momento, hesitou, mas então lembrou-se da conversa que tiveram. Ela sorriu para Sofia e disse: "Vamos falar com ele." Luciana caminhou ao lado de Sofia até o banco onde o jovem oficial de segurança estava sentado. Ele levantou a cabeça ao perceber a aproximação delas e uma expressão de surpresa tomou conta de seu rosto. "Juíza Fonseca," ele disse, levantando-se apressadamente. Eu não esperava vê-la aqui." Luciana sorriu gentilmente. "Nem eu esperava encontrá-lo. Está tudo bem?" O oficial olhou para o chão, visivelmente desconfortável. Seus olhos vacilaram entre Luciana e Sofia, como se não soubesse o que dizer. "Eu só estava pensando sobre tudo o que aconteceu hoje. Ainda me sinto mal por como agi com a senhora. Foi um erro, e eu sinto muito." Sofia, que observava a interação atentamente, franziu a testa de maneira curiosa. Ela puxou a mão da mãe, perguntando com a inocência de uma criança: "Mamãe, ele está triste porque fez algo errado?" Luciana sorriu para a filha, ajoelhando-se ao seu lado. "Sim, querida. Ele cometeu um erro hoje, mas o mais importante é que ele reconheceu isso e está tentando melhorar. Todos nós podemos aprender com nossos erros e nos tornar pessoas melhores." O oficial, tocado pela simplicidade e sinceridade das palavras de Sofia, olhou para ela com um sorriso triste. "Sua mãe está certa. Eu julguei alguém pela aparência e isso foi errado. Mas estou aprendendo com o que aconteceu. Prometo que vou ser uma pessoa melhor." Sofia deu um sorriso largo e inocente. "Todo mundo erra às vezes, né? O importante é aprender e fazer melhor da próxima vez." Luciana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas ao ver a sabedoria que sua filha, mesmo tão jovem, já parecia carregar. "Exatamente, meu amor. Isso é o que realmente importa." O oficial parecia emocionado, com os olhos marejados enquanto absorvia as palavras da pequena Sofia. "Juíza Fonseca," ele começou, com a voz trêmula, "quero agradecer por me dar a chance de aprender com meu erro. Prometo que não vou decepcionar." Luciana colocou a mão no ombro dele e sorriu com compaixão. "Fico feliz em ouvir isso. E lembre-se, não se trata apenas de você. Esta lição deve ser compartilhada com seus colegas, para que todos nós possamos criar um sistema de justiça mais humano e equitativo." O oficial assentiu com firmeza. "Eu vou fazer isso, senhora. Obrigado por esta segunda chance." Luciana e Sofia se despediram do oficial e voltaram para suas bicicletas. Enquanto pedalavam de volta para casa, Luciana refletiu sobre tudo o que havia acontecido naquele dia. As lições que aprendeu, as decisões que tomou, e o impacto que essas decisões poderiam ter, não apenas no sistema de justiça, mas também na forma como sua filha enxergaria o mundo no futuro. Quando chegaram em casa, Sofia correu para mostrar a Luciana um desenho que havia feito antes de saírem para o parque. "Mamãe, olha o que eu fiz", disse a menina, levantando o papel com orgulho.
O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, uma menina e um homem de uniforme. Luciana observou o desenho com os olhos cheios de ternura. É lindo, meu amor, disse Luciana, ajoelhando-se para ficar na altura de Sofia. Quem são essas pessoas? Sofia sorriu, apontando para cada figura. Essa é você, mamãe. Essa sou eu. E esse é o moço do parque. Estamos todos de mãos dadas porque agora somos amigos e ninguém mais julga ninguém pela aparência. As palavras de Sofia atingiram Luciana como uma revelação. Na simplicidade de um desenho infantil, estava uma verdade tão profunda e poderosa que muitas vezes os adultos esquecem. O respeito, a compreensão e a empatia são os fundamentos de uma sociedade justa. Luciana abraçou a filha com força, sentindo-se mais determinada do que nunca a continuar sua luta por um mundo mais justo e igualitário. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama, Luciana se sentou em seu escritório. O dia havia sido emocionalmente exaustivo, mas também repleto de lições valiosas. Ela pegou uma folha de papel e, sem hesitar, começou a escrever uma carta para si mesma. Não uma decisão judicial ou um relatório oficial, mas um lembrete pessoal sobre o que realmente importava. Querida Luciana do futuro, começou a carta. Hoje, aprendi mais sobre justiça do que em todos os anos de minha carreira. Não foi através de um julgamento, de um livro de direito ou de uma palestra. Foi através de um momento de vulnerabilidade, em que fui julgada pela minha aparência, ao mesmo tempo, vi o impacto que isso tem sobre as pessoas. Lembre-se sempre de que a verdadeira justiça vai além das leis que aplicamos. Ela está na forma como tratamos as pessoas, em nossa capacidade de perdoar e de dar segundas chances. Está na maneira como vemos além das aparências e acreditamos no potencial de crescimento de cada indivíduo. Luciana continuou a escrever, derramando seus sentimentos e reflexões sobre o papel. Ela sabia que haveria dias difíceis pela frente, dias em que o peso da injustiça do mundo pareceria esmagador. Mas agora, ela tinha um farol, um lembrete de por que escolheu essa carreira e de como poderia fazer a diferença, não apenas como juíza, mas como ser humano. No dia seguinte, ao chegar ao tribunal, Luciana notou uma mudança sutil no ambiente. Os funcionários a cumprimentavam com um respeito renovado, não apenas por seu título, mas por quem ela era como pessoa. O jovem oficial de segurança, que agora exibia uma postura mais confiante e séria, sorriu timidamente para ela. Bom dia, juíza Fonseca, disse ele, e Luciana notou a determinação em seus olhos. Enquanto caminhava até sua sala, Luciana sentiu que algo havia mudado, não apenas ao seu redor, mas dentro dela. A experiência do dia anterior, embora desconfortável, a fortaleceu. Ela havia ganhado uma nova perspectiva sobre seu papel no sistema de justiça e sobre como suas ações poderiam influenciar o comportamento de outros. Em sua mesa, uma pilha de casos a aguardava, cada um representando uma nova oportunidade de fazer a diferença. Luciana olhou para os arquivos com uma nova visão. Aqueles não eram apenas números ou processos legais. Eram histórias de pessoas reais, cada uma merecendo ser ouvida e julgada com compaixão e equidade. Ela respirou fundo, pegou o primeiro arquivo e começou seu dia de trabalho, determinada a aplicar as lições que aprenderá. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças significativas ao tribunal sob a liderança de Luciana. Ela iniciou novos programas de conscientização para os funcionários, promovendo treinamento sobre preconceitos implícitos e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. A cultura dentro do tribunal começou a mudar, pouco a pouco, à medida que os funcionários aprendiam a reconhecer e enfrentar seus próprios preconceitos. Luciana também expandiu seu trabalho fora do tribunal. Ela passou a realizar palestras em escolas e universidades locais, falando sobre justiça, igualdade e o perigo de julgar os outros pela aparência. Em uma dessas palestras, Sofia, que agora compreendia mais sobre o trabalho da mãe, estava na plateia, ouvindo com atenção. O orgulho em seus olhos era evidente. Certo dia, ao final de uma palestra em uma escola, o jovem oficial de segurança que a havia abordado meses antes se aproximou. Ele estava diferente, mais maduro e seguro de si. Juíza Fonseca, ele disse com um sorriso. Eu queria agradecer novamente. Suas palavras mudaram minha vida. Decidi entrar na faculdade de Direito. Quero ser como a senhora, alguém que luta por um sistema de justiça melhor. Luciana sorriu, com o coração cheio de orgulho.
Fico muito feliz em ouvir isso. Lembre-se, ser um bom profissional de justiça vai além de aplicar as leis. Trata-se de ver o ser humano por trás de cada caso. É sobre justiça, sim, mas também sobre compaixão. Enquanto Luciana observava o jovem oficial se afastar, ela percebeu que estava no caminho certo. O impacto que ela buscava não estava apenas nas sentenças que proferia, mas nas vidas que tocava, nas mentes que ajudava a abrir e nas mudanças que inspirava. De volta para casa naquela noite, Luciana contou a Sofia sobre o encontro com o jovem oficial e como ele estava seguindo o caminho da justiça. Viu, mamãe, disse Sofia com um sorriso, agora somos todos amigos, trabalhando juntos por um mundo melhor. Luciana abraçou a filha com força, sabendo que as lições daquele dia ficariam com ela por muito tempo. Enquanto se preparava para dormir, ela refletiu sobre sua jornada. A justiça que tanto buscava não estava apenas nos livros de direito ou nas decisões de um tribunal, mas na maneira como tratamos uns aos outros, na dignidade que mostramos a cada pessoa, independentemente de sua aparência ou posição na sociedade. E assim, Luciana adormeceu com um sorriso no rosto, pronta para enfrentar os desafios do amanhã com renovada determinação. O dia seguinte seria uma nova oportunidade de fazer a diferença, de espalhar a compreensão e a compaixão. E ela estava pronta para enfrentar esta nova etapa com toda a força e sabedoria que havia adquirido. Porque agora, mais do que nunca, ela sabia que a verdadeira justiça começa dentro do coração de cada um de nós. Chegamos ao fim desta história inspiradora, mas a jornada por um mundo mais justo continua. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você ficará por dentro de todas as nossas histórias e reflexões sobre justiça, igualdade e o poder da compaixão. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.